Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor João. Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de Excel. Bem, gente, na aula de hoje nós vamos continuar aqui o nosso assunto de suplementos, né? Algumas aplicações deles. E hoje nós vamos fazer uma aplicação um pouco diferente, uma aplicação com gráficos. Mas nós vamos fazer um gráfico agora personalizado, tá, gente? Então, o estilo que eu quero colocar aqui é um estilo de gráfico, às vezes de forma, né, com desenho, quase como um infográfico. Esse estilo de gráfico, gente, normalmente nós vimos linhas, nós vemos às vezes uma pizza, nós vemos às vezes barras, mas não vemos muitos desenhos. Tem como fazer isso no Excel, né? Porque no PowerPoint você até pode fazer ali com um infográfico, né, criando animações, etc. Mas o suplemento, ele tira esse problema para mim. Eu já até criei aqui mais ou menos aqui uma formatação que a gente vai utilizar, tá? Pra gente não perder muito tempo com isso. Dando aqui o exemplo de uma unidade, né, de uma empresa, aonde que eu tenho aqui em diversos estados e em determinados anos eu tenho determinado número de funcionários de acordo com cada estado, né? Perdão, cada ano. Então, no Rio de Janeiro, em 2018, tenho 570, em 2019 tenho 600, em 2020 tenho 650, por aí vai indo. Então, depois de montado aqui esse meu gráfico, eu vou vir lá na minha abazinha de... Cadê? E inserir. Vou vir aqui em meus suplementos. Nesse caso já tem até o People Graphic aqui. E eu vou vir, nesse caso, em obter suplementos. Quando abrir aqui o obter suplementos, vocês podem ver que abriu aqui essa segunda aba aqui. E nessa segunda aba eu vou vir aqui em loja. E aqui em loja eu vou pesquisar People Graph. Exatamente como está escrito aqui. Já até logo de cara aqui. Vou apertar em adicionar. Ele vai perguntar se eu aceito. Pronto. E ele já colocou aqui o People Graphic para mim. Talvez demore um pouquinho para carregar. Que é isso aqui, gente, que é um gráfico de pessoas, com imagem aqui de pessoas aqui, com bonequinhos. Deixa eu diminuir isso aqui, que no momento a gente não vai usar. Pronto. Com bonequinhos. E eu vou transformar aqui esses bonequinhos para eles mostrarem melhor, né, ilustrarem as informações que eu estou colocando aqui do RG, do RJ, SP e por aí vai indo. Para eu fazer isso, eu devo vir primeiramente, que eu vou clicar em cima, vou vir aqui em dados. Posso mudar o título, né, vou botar aqui quantidade de funcionários. Opa. Quantidade de funcionários. Ok. Eu vou vir aqui em selecionar dados, que ele vai pedir quais dados ele vai estar copiando. Nesse caso eu vou pegar só de 2018 primeiramente. Ok, você selecionou 8 linhas e 2 colunas. Criar. Ao fazer isso, ó, ele já mostra aqui a unidade, né? No caso ele pegou aqui a unidade logo de cara. Deixa eu só mudar aqui esses dados aqui, selecionar dados. Eu vou criar aqui, opa, mais uma vez, selecionar dados, estou clicando tudo errado. RJ, pronto, assim, criar, 7 linhas. Aí já vê aqui, ó, RJ, SP, MG, 70, ele já mostra aqui sempre de acordo com o tamanho. Estendo o seu aplicativo para mostrar mais dados, não preciso mostrar isso novamente, porque ele está falando que não está aparecendo tudo, então se eu quiser, ó, aparecer tudo, só puxar um pouquinho mais para baixo, que agora o RS apareceu. No caso aqui, o Acre aqui também não está aparecendo, um AC. E assim eu posso formatando. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar um pouquinho mais exposto aqui as minhas informações. Pronto, então você vê aqui já logo a relação dos números de acordo com os meus desenhos, né? Ele faz ali o comparativo, igualzinho mesmo um gráfico, com os números. Se eu quiser eu também posso fazer algumas formatações, como por exemplo tipo, né? Que são algumas formatações já pré-definidas, se você quiser, ó, pô, isso aqui ficou bonito, ó, ficou maior, ficou mais estiloso. Além do tipo, eu tenho alguns temas, né, de colorações. Ó, isso aqui ficou bem legal. Tem aqui o azul escuro também, sem aquelas linhas. Também posso ver aqui na forma, não quero que sejam essas pessoinhas, eu quero que sejam casacos. De forma. Eu quero que sejam esse tipo de pessoas aqui, eu quero que sejam mulheres, né? Eu quero que sejam coração, eu quero que seja dinheiro, quero que seja... Isso aqui eu não estou identificando muito bem o que seja, né? Mas computadores e por aí vai indo. Então, esse aqui é um suplemento bem interessante que logo de cara eu já transformei uma coisa que seria bem vazia, né? Se fosse fazer um gráfico aqui diferente, né? Fosse para um relatório, algo assim do gênero, ele não ficaria tão chamativo. Mas quando eu coloco aqui esse suplemento, ele já fica aqui algo extremamente visual, ajudando bastante até mesmo para uma apresentação que eu queira fazer utilizando o Excel. Vocês podem ver também que quando eu seleciono as informações, ele já até aparece aqui embaixo, né? A média dessas informações, né? Quanto em média seriam as células selecionadas, a contagem de células, a soma de todos os funcionários. Isso aqui, gente, é só a forma mais básica dele. Eu quero agora
dar uma melhorada. Como, por exemplo, eu quero ter aqui um botãozinho para eu selecionar o ano e, de acordo com o ano, ele me mostra aqui as informações dele, como se fosse o ranking de cada um, né? O ranking de informações de funcionários, né? O número de cada um deles. Como é que eu faço para fazer esse filtro? Bem, agora vamos a algumas técnicas um pouco avançadas de formatação de gráfico, gente. Peço que vocês prestem bastante atenção. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar aqui meu primeiro gráfico, tá, gente? Só pra gente poder aqui formatar um pouquinho melhor. E agora eu vou fazer aqui a minha aba de pesquisa. Vou botar aqui um pouquinho no canto, né? Às vezes se você quiser dar uma formatada, transformar um pouco mais em gráfico. Vou fazer aqui, pedir primeiro o ano, tá? E aqui do lado eu vou fazer um efeito bem interessante, que é o quê? Que é o sistema de listas de validação de dados. Então, vou deixar aqui meu cursor aqui em cima, vou vir aqui em dados, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessa partezinha de ferramentas de dados, vou clicar aqui para baixo e vou botar em validação de dados. Nesse caso, eu quero aqui permitir uma lista, então eu vou fazer uma lista de dados onde minha fonte vai ser 18, 2019, 2020. Okay? Então ele vai fazer uma lista com essas informações. Ok, então só vou clicar aqui embaixo, ele vai me trazer as informações de 2018, 2019, 2020. Bem interessante, né? Vocês podem utilizar isso para várias coisas. Mas esse estilo aqui, eu prendo o meu usuário a só selecionar essas informações. Depois de feito isso, nós vamos fazer o seguinte. Com isso, gente, eu vou fazer uma célula de apoio. Eu vou clicar aqui do lado. Vocês vão ver melhor como é que funciona essa célula de apoio. Deixa eu botar aqui um ano qualquer aqui, sei lá, 2018. Opa, seleciono aqui 2018. E eu vou colocar da seguinte forma. Por exemplo, igual, ok? Vou escrever aqui a célula ano. Vou botar aqui o meu e-comercial. Prestem atenção, gente, que eu vou fazer o meu e-comercial. Vou botar aqui aspas duplas. Vou botar aqui um underline. Pode ser outra coisa também, vocês vão entender melhor o que eu estou fazendo. E-comercial mais uma vez. E depois eu vou pegar aqui o ano que eu estou selecionando. Ao apertar Enter, vocês vão ver que ele escreveu aqui ano, underline 2018. Vou botar aqui ano, underline 2020. Ué, professor, por que você fez isso aqui? Isso aqui, gente, ele vai seguir como base para o meu gráfico ele possa mudar as informações. Como é que eu fiz isso aqui? Eu selecionei aqui, é como se fosse uma tabela auxiliar. Selecionei a informação de ano, botei o e-comercial, significa que eu vou botar mais alguma coisa ali do lado, né? Escrever algo a mais. Botei aqui o underline, né? Pode ser um espaço, pode ser espaço em branco, o que vocês quiserem. E botei mais um e-comercial que vai ter mais uma informação, e nesse caso foi o H2, que no caso é o ano que está escrito ali. Então, esse ano aqui ele vai me dar um norte. Agora, eu vou nomear aqui os meus intervalos, tá bom, gente? As informações aqui que eu vou estar colocando. Então, no caso, esse intervalo aqui, eu vou dar um nome de... O mesmo nome que tá ali, tá, gente? Ano, tudo maiúsculo, underline, 2018. É muito importante que os nomes, eles sejam idênticos aos que vão sair nessa abazinha aqui da nossa célula auxiliar, tá? Ano, underline 2019 e depois, mais uma vez, eu selecionando, isso aqui a gente já trabalhou algumas vezes, né? Ano, tem que ser a maiúsculo, ano, underline 2020. Então, pode ver que aqui já estão os nomes aqui tudo certinho, é só de selecionar 2020, 2018, 2019. Logo após a gente ter feito isso, deixa eu só dar uma formataçãozinha aqui mais bonitinha, deixa eu inserir aqui, vou deixar eles centralizados, né? Vou botar aqui uma coloração também. Talvez eu vou pegar aqui um pincel de formatação. Deixa eu fazer o seguinte, vou pegar aqui essa informação, pincel de formatação, vou botar ela aqui, pronto. Vou selecionar aqui, pincel de formatação, vou botar aqui, só para ter as colorações aqui direitinho, tá, gente? Vai ficar bonitinho. Bem, logo após a gente ter feito isso e formatado, como eu formatei, a gente vai fazer o seguinte. Eu irei formatar agora um pequeno exemplo de que vai ser a nossa tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica é aquela tabela que vai mudando, né, de acordo com as informações que nós estamos colocando, que nós tivemos uma aula só sobre isso. Enfim, vamos botar aqui um ranking, né? O ranking aqui das informações que eu estou pegando, aqui é a unidade, quantas unidades ele vai ter, e aqui, perdão, a unidade que ele vai estar trabalhando, e a quantidade, QTD, quantidade, pronto. Vou botar aqui o ranking de 1 a 3, 1, 2, 3, que assim já está ótimo, a unidade vou deixar em branco, e a quantidade aqui eu vou botar uma função, vou botar aqui uma função de maior, para saber qual maior que eu estou utilizando. Nesse caso, eu vou pegar a minha matriz, em vez de eu botar aqui uma matriz aqui diretamente, né, selecionando a minha matriz, eu vou utilizar uma funçãozinha aqui, que é a função de indireto. Como é que funciona essa função de matriz indireto? Ela vai retornar, gente, uma matriz de acordo com o seu nome, entendeu? Com o nome do texto.
Ah, então se eu estou retornando aqui uma matriz com o valor do seu nome, significa que eu posso selecionar exatamente o nome que eu dei aqui, que ele vai estar mudando por aqui, que ele vai estar selecionando essa matriz aqui. Entenderam, gente? Então, a partir da informação que tiver aqui, que vai sendo mutada por aqui pela minha lista, ele vai selecionar o meu quadro. Ah, isso daí ele vai dando referência indiretamente. Fechei. Agora, ele vai estar pedindo o K. O K, para quem não sabe, é a posição. Nesse caso, eu quero a posição número 1, né, o meu maior de todos. Vou fechar. Enter. Nesse caso, em primeiro lugar, no ano de 2018, o que tem maior quantidade de funcionários é a questão de que está com 650, que nesse caso é SP. Se eu for mudar aqui, 2019, 280, que também é SP. E se eu mudar aqui, ó, 2020, 700, também é SP. Se nesse caso, por um acaso, vou mudar aqui a informação para 750 aqui da RJ, ele me retorna RJ. Tá começando a fazer sentido. Deixa eu só limpar aqui essa formatação aqui, que ela não tá muito legal. Selecionar aqui. Na verdade, deixa assim mesmo. Eu ia formatar aqui, mas esquece. Bem, agora na unidade, eu quero retornar qual unidade ele está utilizando. Ah, deixa eu só jogar aqui para baixo. Deixa eu selecionar aqui a informação. Nesse caso aqui, ele está pegando aqui errado. Nesse caso aqui, a referência dele, eu esqueci de selecionar aqui. Vou transformar isso aqui num valor fixo. F4. Pronto. Vamos ver se agora vai. F4. Esse aqui, no caso, a matriz K é o 2 que ele está pegando. Isso. E aqui ele está pegando o 3. Tá, certinho. Então, só para vocês verem aqui, desculpem pelo erro, mas é bom que vocês tenham noção aqui do que eu errei e vocês também fazerem igual. Para eu conseguir pegar a informação da unidade que eu estou querendo representar, né, SP, RJ e por aí vai indo, eu vou fazer o seguinte, vou usar duas outras novas funções aqui. Primeiro, eu vou utilizar aqui a corresp. O que é a corresp? A corresp ele vai pegar uma informação ou uma matriz correspondente a um valor ou uma ordem específica. Então, nesse caso, ele vai pegar a informação aqui do lado, né, dessa matriz aqui da quantidade. E essa quantidade, ele vai procurar em que informação? Ele vai pegar aqui, mais uma vez, a função indireto, né, para ele pesquisar de acordo com esse nome aqui, esse nome que ele está pesquisando. Vou apertar aqui F4, para não ter aquele mesmo erro que eu tive da última vez, que ele vai pesquisar a informação do valor nessa tabela aqui, nessa matriz. Logo depois ele vai pedir se ele quer um valor menor, maior. Nesse caso eu quero a correspondência exata, então eu vou botar 0. Okay? Abrir uma vez, vou fechar outra. Pronto. Então nesse caso aqui ele trouxe aqui a 1. Por que ele trouxe a 1, professor? 2, 3. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Tá certo. Porque a 1, a unidade do índice 1, você pode ver que é a RJ. Se caso o maior número fosse o Ceará, por algum motivo aqui, vamos botar aqui que ele é 880, ele me retornou o 4. Por quê? Porque o índice, 1, 2, 3, 4, é o Ceará. Mas por enquanto ele está me retornando um número, né, da posição deles, né, qual localização eles estão aqui, né, em qual coluna, em qual linha eles estão. Eu quero que ele me traga o nome. Como é que eu faço para trazer o nome? Vocês se lembram lá da escolher que a gente tinha falado? Eu posso utilizar escolher. Mas se eu não quiser utilizar escolher, eu também tenho uma outra função que ela funciona bem parecida, que é a função índice. Agora, para eu trazer essa informação, eu vou utilizar aqui a função índice. Eu vou vir aqui no início do corresp, vou botar aqui acento, a função índice, ok? Então ele vai pedir aqui qual matriz ele vai estar pegando para fazer o número da linha. Então eu vou selecionar aqui uma matriz que ele está selecionando. E nesse caso, são essas informações aqui. Vou botar o ponto e vírgula. Então ele transformou essa matriz aqui correspondente ao número da linha. Então eu já meio que terminei aqui. Como ele vai ser um valor fixo, né, que ele não vai mudar, vou botar aqui F4 nas minhas informações para não ter problema. Então, gente, mais uma vez, ele vai transformar o índice, né, correspondente ao número da linha, que já tem aqui pronto aqui no corresp. Como eu abri uma vez, vou fechar aqui outra vez. Pronto. Então, Ceará. Vou jogar aqui para baixo. Ceará, RJ, SP. Deixa eu botar aqui centralizado também para a gente ter uma noçãozinha um pouco melhor. Opa. Então, o ranking deles, né, de cada um deles, as informações. Então, se algum motivo, deixa eu botar aqui para 2019, ó, SPRJMG. Vou botar aqui 2018, SPMGRJ, também que é a mesma coisa, porém em 2020 é Ceará RJSP.
Então, eu já tenho ali um pouco mais de tabela dinâmica que está trabalhando ali, né? O dinamismo das informações. Agora, como é que eu vou aplicar essas informações que eu coloquei aqui lá no nosso gráfico humano, né, que a gente está utilizando? Bem simples, é só aplicar ele aqui agora. Mais uma vez, eu vou lá no meu Ribbon inserir, vou lá no meu suplemento, agora já está aqui no meu suplementos, People Graphic, adicionar. Ele vai estar carregando ele aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Opa. Eu posso dar zoom também nele, no próprio. Deixa eu jogar ele aqui pro lado rapidamente. E agora, eu vou selecionar ele aqui. Vou mudar aqui as informações deles, né? Em vez de ser número do aplicativo, vou selecionar os dados. E no caso dos dados, eu vou pegar aqui todas essas informações aqui. Quantidade, unidade. Qualquer célula do coisa certo, cabeçalho desse contém o número. Ah, tá. Qual é o problema aqui? Pera, tá tendo um problema aqui. Deixa eu ver. Criar. Pronto. Já coloquei aqui, que eu tava pegando aqui o ranking aqui. Aí ele botou aqui Ceará, RJSP, certinho. Deixa eu só mudar aqui as informações aqui para número de funcionários. Número de funcionários. E ó, como é que já tá interessante. E eu agora, eu vou tapar aqui. Porque eu não preciso daquela informação que tá ali. Eu posso continuar editando, né? Então, vou botar aqui uma informação um pouco mais agradável, talvez esse amarelo aqui, como eu só tenho os 3. Né? E vou dar aqui um zoom para ficar mais interessante. Deixa eu tirar um pouco o zoom, acho que assim ficou legal. E para formatar e para ficar interessante, eu vou pegar isso aqui ele só vai servir como o meu norte, né? Meu norte é... Deixa eu vir aqui em cima na página inicial e vou botar ele aqui tudo branco. Eu não preciso ver ele, né? Opa. Deixa eu botar aqui ele também como coloração branca. Não preciso ver ele. Tá aqui vazio, né? Como se não tivesse nada aqui. O ano, eu também posso vir... Opa! Deixa eu vir aqui em exibir. Se eu quiser, eu posso tirar as linhas de grade para ficar com mais cara de dashboard. Aí eu posso vir aqui, selecionar 2019, ele já muda aqui para mim. 2018, e já muda aqui para mim. Bem interativo e bem interessante, né, gente? Então, agora que a gente aprendeu isso, né, aprendemos como fazer esse tipo de gráfico, né, eu mostrei aqui agora com o gráfico humano, né, mas vocês podem fazer com vários outros gêneros, vários outros tipos com essas técnicas aqui. Vimos um pouco sobre índice, CORRESP, entre outros. Então, eu acho que vocês podem aplicar isso de diversas maneiras, só soltarem a criatividade de vocês e utilizarem bastante dos suplementos, né, que vão ajudar bastante. Vocês podem ver que a cada vez mais as tabelas dinâmicas, elas fazem parte de uma formatação de Excel dinâmica e profissional, que é a forma que eu quero trabalhar com vocês. Bem, gente, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A atividade de vocês é vocês fazerem um gráfico como esse, né, correspondente, com ano, com suplementos, dentre outros. Não se preocupem que esse suplemento de gráfico humano ele já está disponível para Excel desde o Excel 2013 ou 2010. Tá bem antiguinho aí, então dá para a maioria das pessoas que estão com versões um pouco mais antigas poderem trabalhar com o Excel. Show? Então, professor João Marcelo se despedindo. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, galera. Valeu, falou, até mais. Fui!